Boa noite para você ligado na tela da TV Brasil Estádio, professor Luiz Augusto de Oliveira. Você vai curtir a partir de agora Internacional Rio Claro. É o jogo da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aí o Rio Claro, o Galo Azul e o Internacional com a tradicional camisa vermelha. As equipes lado a lado com a arbitragem e a execução do hino nacional brasileiro. Lembrando que na fase de grupos o Rio Claro ficou em segundo lugar no grupo 10 com 6 pontos. Venceu o Lemense por 4-2, o Atlético Goianiense por 3-1 e perdeu para o Criciúma por 1-0. Na segunda fase o São Carlos por 3-1. Aí o hino nacional brasileiro. Aí o hino brasileiro, Luiz Augusto de Oliveira. As escalações de Rio Claro e Internacional. É a terceira fase da Copinha. O Rio Claro, o Gustavo Fraga, goleiro número 1, André Macena, lateral direito 2, Wesley Nunes, zagueiro 3, Lucas Santana, também zagueiro 4, Gustavo, cabeça de área número 5, Dudu é o lateral esquerdo 6, o Pedrinho, atacante com a 7, o Ailton, também atacante com a 8, o 9 é o Caio, cabeçário, o Fabrício 10, jogador de meio campo, e o Wesley com a número 14 é atacante, o técnico é o Luciano Gama. O Internacional com o Igor, goleiro 1, o Júnior é o lateral direito 2, é sem R mesmo. O 3 é o Ortiz, zagueiro, 4 é o Eriks, número 7 também. O Charles, cabeça de área número 5, o Ariel é atacante 7, o Silas, cabeça de área 8, o Mila, atacante 9. O Valdemir tem a 10 também atacante, o Ian Peter 11 também é atacante, o Oliveira é lateral esquerdo com a número 16, o técnico o Carlos Leiria. A arbitragem, aí o árbitro da partida, Marcos Antônio Gomes Filho, o assistente número 1 é o Alberto Poleto Maceira e o 2 é o Cláudio Roberto da Costa. O Internacional que disputou no grupo 9 e o time terminou em segundo lugar, também com 6 pontos. A exemplo do Rio Claro. Venceu 2 vezes por goleada o Botafogo de Ribeirão Preto e o Serrano da Bahia por 6-0. E perdeu para o São Carlos por 1-0. E depois, na segunda fase, derrotou o Criciúma por 2-0, a campanha do Internacional. Eu aproveito para dar boa noite ao comentarista que é técnico de futebol, é convidado aqui da TV Brasil, o técnico, o treinador, Márcio Máximo, com a gente. Mais uma vez, obrigado pela sua participação e boa noite, Márcio. Boa noite, Rui. Boa noite, telespectadores da TV Brasil. Os dois times tiveram grupos relativamente fáceis até agora, né? O Internacional cedeu, como o Lincoln frisou bem, metade de seus jogadores para o time de cima, o que trouxe, logicamente, trouxe uma equipe bem jovem e não conseguiu resultados muito expressivos na primeira fase. Campo pesado,
campo vai quebrar um pouco da velocidade do jogo. E eu acho que, mesmo assim, o Internacional é o favorito para a partida. Ok, valeu então, Márcio Máximo. Agora o repórter é o Lincoln Chaves, está no campo. Alô, Lincoln. Boa noite. Boa noite, Rui. Boa noite a todos que acompanham essa transmissão aqui na TV Brasil. Como vocês comentaram agora no início da transmissão, o gramado muito pesado, encharcado. A gente já vê os jogadores batendo a bola e em vários momentos que os jogadores estão batendo bola, a gente vê a água escorrendo junto, passando aí junto com a bola, dando sinais de que vai ser uma partida muito complicada, muito travada por conta do gramado. Falando sobre esse confronto, o Internacional é um clube que valoriza muito as categorias de base. Em termos de Copa São Paulo, 4 vezes campeão. E em termos de aproveitamento de jogadores, no ano passado, praticamente metade dos jogadores que atuaram pelo Internacional, que disputaram a temporada pelo Internacional, vieram das categorias de base. Para o Rio Claro, por sua vez, a temporada já é histórica, porque é a primeira vez que o time chega à terceira fase. Além de continuar fazendo história e surpreendendo o Internacional, os jogadores do time agora querem mostrar trabalho, mostrar serviço, já pensando no Campeonato Paulista Profissional da Série A1. É com você. Tá certo então. Obrigado, Lincoln Chaves, repórter da TV Brasil, no gramado do estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. E já vai começar de novo atrasado, dessa vez 2 minutinhos. Já temos de atraso. E o árbitro vai conferir os últimos detalhes para autorizar o início. Agora sim, ele apita e a bola rola. Aí a saída do Rio Claro. A bola tocada lá pelo lado. Chegou no André Macena. Ele toca atrás na zaga, tranquilo. Time Claro girando no campo defensivo. Ela chega pelo esquerdo. O Dudu. Aí na zaga de novo. Wesley. Tocou na frente, recebe o Gustavo. Ele abre de novo lá pelo lado direito. É o Rio Claro. O Galo Azul. Internacional de Porto Alegre. Terceira fase da Copinha. Agora o Rio Claro vem para o ataque. Domina aqui pelo lado esquerdo, Brinho. Para cima do Ariel. E a bola é tocada à lateral. Principalmente esse lado esquerdo aqui, muito pesado, encharcado totalmente. Eles vão ter dificuldade, estou vendo o Rio Claro tentando aqui pelo lado esquerdo. Vai ter muita dificuldade de rolar essa bola aí. E ainda está chuviscando, né? A intensidade da chuva diminuiu, mas continua chovendo. Agora mais fino. Com. Aí a arbitragem marcou o escanteio a favor do Rio Claro. Lado esquerdo para a cobrança. É a primeira chegada no ataque do Rio Claro. Ele cobra, tirando do gol, afasta a zaga. Chegou, batendo o Pedrinho, a bola sobre o chute pela linha. A primeira chegada do Rio Claro de canhota. E ela passou por cima. Essa vai ser uma das poucas oportunidades que essas equipes terão. Chute de fora da área, porque com o estado do gramado do jeito que se encontra, vai ser muito difícil a condução da bola. Então vai ser muita ligação direta e muita conclusão, se houver oportunidade, né? Aí o Rio Claro, que por enquanto tem o domínio do jogo, do cedo com 2 minutos. Mas a bola fica pelo menos nesse início mais com o Galo Azul. Aí o toque. Tentou o drible, passou, correu o Mila. Na marcação chegou o André Mecenas e a bola foi para a lateral. É lateral para o Internacional. Oliveira vai para a cobrança. E a bola vai novamente para a lateral. Esse é o primeiro jogo da terceira fase, Rio Claro e Internacional. Você acompanha ao vivo para todo o Brasil. Na TV Brasil. A Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é aqui na TV Brasil. E vem o Inter. Esticada aqui pelo lado direito. Vai no fundo, cruzamento para trás. E a bola passou. O Gustavo fica. Um cruzamento, uma bomba no cruzamento do jogador do Inter, o Ariel. E que perigo. Foi, mas a bola foi muito rápida, não deu tempo do Mila chegar e concluir. Inclusive passou por trás do goleiro. É um lance inusitado, né? E chega o Inter de novo. De fora o domínio, olha o perigo, chute. A bola vai para a linha de fundo.
O Inter chegou que chegou. Eles estão sabendo que não podem tocar a bola, eles vão ter que, na hora que clarear, bater pro gol, porque o gramado não permite, como eu já falei. E é muito interessante, né, Rui? A gente vê um gramado pesado assim, e nós reportamos a época do Sul, né, porque os clubes do Sul, principalmente, ficaram caracterizados pela marcação, muito em função da condição do gramado naquela região. Sempre pesado. Isso fazia com que os jogadores também se esforçassem mais na marcação. Me lembro de Batista, Caçapava, nos votados, como Jonas Clubes, jogou no Ipiranga, Dino, que jogou no Novo Hamburgo, jogadores que nem tiveram essa fama, mas foram jogadores também de marcação forte. A gente sempre reporta Caçapava, Batista e outros, né? Da época do Sul. O futebol gaúcho é um futebol de muita marcação. Olha o Rio Claro, vem pro ataque, o lançamento. Era o corte da zaga, apareceu ali o Eriks. Se bem que hoje, né, Rui, com a migração, né, dos treinadores gaúchos para as outras partes do Brasil e vice-versa, né, você já não fica uma coisa tão caracterizada assim, né? Eu acho que hoje o futebol ele tem que ser equilibrado tanto na marcação quanto na criação, né? Um time não só marca, como um time não só ataca. Ele tem que ter um equilíbrio entre essas funções, né? Passamos dos 5 do primeiro tempo, é a copinha. Rio Claro 0-0 Inter de Porto Alegre. E amanhã tem mais copinha na tela da TV Brasil. Você vai acompanhar às 7 da noite, Cruzeiro e Marília. É outro jogo que a TV Brasil mostra ao vivo para você. Esse ano serão mais de 100 jogos ao vivo. 100 jogos de futebol para você na tela da TV Brasil. Aí vem o Inter. A bola chega aqui pelo lado direito. O Júnior domina o lançamento, a bola passou e o Gustavo vai fazer a defesa. E nesses 6 minutos é possível ver o desenho tático de cada equipe, né? O Rio Claro no seu 4-5-1, preenchendo com bastante jogadores o meio campo. Os dois típicos, com os dois homens de frente marcando por dentro e fazendo 2 linhas de 4 ali atrás. Quer dizer, mas a tônica do jogo certamente vai ser essa. Poucos passes, com mais lançamentos em função do estado do gramado. Aí toca do lado direito. No domínio do André Macena. E é interessante a parte tática também, porque na teoria o Rio Claro tem 3 atacantes. O esquema mostra 3 jogadores com características agudas, ou seja, atacantes. E o Internacional com 4. Exatamente. Mas não é tão... Exatamente, porque independente da característica do jogador, ele é adaptado estático. Então ele pode ser um jogador, você pode jogar num 4-5-1, por exemplo, com 3 atacantes, até com 4. É óbvio que a dinâmica do sistema ela vai mudar. Isso representa, daqui a pouquinho a gente continua. Vem o time do Rio, bateu atrás, o toque é pro Caio, ele tenta o drible, ainda com a esquerda, tem aquela participação mais intensa dos jogadores, né? Naturalmente, quando você coloca, por exemplo, 4 atacantes laterais, com avançamento, se você quiser, Mato. E você pode ter até com o mesmo sistema, com maneiras de jogar completamente diferentes, em função da característica dos seus jogadores. E aí envolve linhas de marcação, você vai marcar mais em cima, marcar mais embaixo, uma série de situações. E aí o Rio Claro sai para o jogo. Bola chega no Pedrinho. O toque atrás. O chute de qualquer maneira ali do zagueirão, que é o Wesley. Bateu no Valdemir. E a recuperação do Wesley. E aqui, como eu falei, esse lado esquerdo aqui está muito pesado. Se o Internacional, e eu sinto que o Rio Claro está jogado aqui com o lateral esqueci. Olha aí, de novo. Errou o passe, a recuperação. Novamente perigoso. Ariel saiu o gol, chute, a defesa e a bola bate no zagueiro Lucas Santana e vai para a linha de fundo. E o Ariel é rápido, hein? Entrou na área, fez o drible. A conclusão é que não foi legal, mas o goleiro fechou bem em cima dele. Aí você confere o drible, a puxada para dentro e a conclusão que não foi legal, né? E o goleiro também teve participação importante. Muito, e o Ariel é um jogador muito habilidoso. Ele já, aquela ela está menos ruim, então possibilita esse avanço do Ariel. Vem a cobrança do escanteio, é o Inter com apitamento no segundo poste, a bola passou, a cabeçada. Ela fica viva, a conclusão e o gol! Gol
Internacional. Ele, o artilheiro, o Mila. O Mila chegou concluindo com a camisa número 9. Aí você confere a conclusão, o chute pro fundo do gol, chute meio de bico, meio de joanete, e a bola no fundo do gol, e o primeiro do Internacional. Mila 9, Internacional 1, Rio Claro 0. É, uma bola lenta, e o zagueiro do Internacional ganhou na cabeça do lateral do Rio Claro, que não conseguiu subir muito, e o Mila foi muito oportunista, não deixou nem a bola quicar e concluiu com velocidade e rapidez a jogada. Portanto, o Inter sai na frente logo no início com 9 minutos. 1 para o Internacional, 0 para o Rio Claro. E aí chega de novo, tenta ali o Rio Claro, a disputa é aí o pé alto. O jogo perigoso do camisa 14, Wesley, atacante do Rio Claro. É, e o Rio Claro, apesar de ter começado o jogo com uma iniciativa maior, mas agora o Internacional já domina, já impõe o seu ritmo, né? E vamos ver, porque vai ser um jogo de contra-ataque do Rio Claro. Vamos ver se o Rio Claro consegue, pelo menos, chegar ao gol do Inter, né? E o Inter que já conquistou 4 copinhas. São 4 títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem história na Copinha o Internacional. É, desde a criação, Rui. O Internacional é um time que tem uma escola de futebol desde a sua criação. Produziu vários jogadores, entre eles maiores meias do futebol brasileiro, o Falcão, né? Verdade. Aí o Rio Claro tenta a chegada no ataque, o passe errado. Estou impressionado com a disposição tática internacional. Um time bem compactado, né? Bem compactado em bloco. Aí quando sai todo mundo. Fica todo mundo lá atrás. Quando vem para o ataque, o time 5, 6 jogadores. Exatamente. Essa é a compactação que a gente exige. Sempre próximo à bola. A bola é o referencial. Na marcação, você tem que ter um número grande de jogadores em torno da bola. Essa é a tônica da boa compactação. É só para citar como exemplo, isso a gente inclusive já começou, logo no início da transmissão, falou, a quantidade de atacantes, né, que não tem nada a ver, e tem a ver com o parte a chegada do Rio Claro, o tiro quase ia saindo, afastou a zaga do Inter, porque o Inter, na teoria, tem 4 atacantes, mas todo mundo volta, quer dizer, atacante tem que voltar hoje em dia para marcar, né, e todos no Inter voltam. E eu diria até para o telespectador, que está vendo ali na telinha, para saber como uma compactação é bem feita, basta ver o número de jogadores que se encontram na tela na hora que a bola, que você vê a bola. Então é fácil notar. Você vê na sua tela, se você tiver pelo menos 9 jogadores, a compactação está sendo bem feita. Então isso é mais um dado para você, o telespectador, né, principalmente, analisar uma boa compactação. E aí o Inter vem para o ataque. E o lateral a favor do Claro. Novamente tentou ali a jogada, a recuperação. E o toque atrás do Rio Claro. Chegou o goleiro Gustavo, deu um chutão. A bola fica na disputa ali do meio campo. Na parte ruim do gramado. Muita poça d'água, muita disputa. Chute de qualquer maneira, Júnior. E jogar aqui pelo lado esquerdo, onde o campo está ruim. O Internacional já percebeu isso, já com superioridade numérica, esse lado do campo. O Rio Claro tem que inverter isso, tentar jogar o outro lado. Porque, além do Internacional ter percebido, o campo está muito ruim. Isso dificulta até para o lateral, quando recebe a bola, poder dar um passe. Isso é. Passamos dos 14. Internacional 1, Rio Claro 0. Uma curiosidade sobre o camisa 5 da equipe do Rio Claro, o Gustavo Casonati. O Gustavo, ele chegou a ter uma passagem curta pelas categorias de base do Inter em 2012. E ele inclusive veio do futebol gaúcho. Antes de reforçar a base do Rio Claro, ele estava no Veranópolis. E o Inter chegava de novo, corte da zaga. Apareceu o Lucas Santana, colocou para lateral. Esse aí, ó. Camisa 5, o Gustavo.
a quem o Lincoln se referiu. E mais um dado também, Rui. Esses jogadores, por exemplo, do Rio Claro, que geralmente se reúnem para jogar a Copinha, de outros times do interior de São Paulo, eles têm uma rodagem muito grande de diferentes times. Isso é bom e ruim. É bom porque pegam experiência, é ruim porque eles não conseguem manter uma filosofia de jogo própria durante algum tempo, principalmente na época da base. Aí a bola veio para a área do Rio Claro, corte de cabeça. Principalmente na época da base, que é importante na formação do jogador. Se você muda de escola muito... De novo a bola passou, chegou o corte de cabeça. E a complementação. Volta o zagueirão também. Chega no ataque o Ortiz, só que saiu com a bola pela linha de fundo. Aqui. Tiro de meta para o Rio Claro. Independente do treinador que tenha, ele tem uma filosofia de jogo que vem no clube, né? E depois, claro, o treinador ele vai impor seu sistema, sua dinâmica de jogo, mas tem a atração do clube. Isso é importante na formação do atleta. Aí o toque do time do Rio Claro para sair para o jogo. E do Gustavo. Tá cercado por 4 do Inter. A marcação é dura. O Gustavo abriu. Chute, toque. Perdeu. O incrível Wesley perdeu. E o Igor Verão aí fez uma defesa dificílima na conclusão do Gustavo. Cabeça de área. Jogada muito interessante. E ele colocou no cantinho a defesa do Igor. E o Wesley perdeu. Grande jogada do Gustavo, boa penetração, tinha opções pelo lado, mas prosseguiu com a bola e biscou bem, bateu de curva do lado interno do pé, bola difícil para difícil defesa do Inter. O atacante do Rio Claro não foi feliz na conclusão, na rebatida do goleiro, um pouco mais calma, se chapasse por dentro, poderia ter empatado. Mas boa oportunidade do Rio Claro. Aí chega o time do Rio Claro. O toque atrás. A zaga. A bola vem aqui para o lado esquerdo. Pedrinho. Chegou de novo. 2 vezes Ortiz para fazer o corte pelo Inter. E a lateral para o time do Rio Claro. Amanhã tem mais copinha para vocês. 7 da noite tem Cruzeiro e Marília. É a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você sabe aqui. E os jogadores percebendo esse lado esquerdo tão ruim, já estão jogando a bola para o outro, porque pelo chão é impossível. E o Rio Claro insiste no lado esquerdo. Vamos girar essa bola para o lado direito, porque lá deve estar menos ruim. Aí o Rio Claro sai jogando. A bola passada. Chegou o domínio, veio para o meio. Perna esquerda. Ainda mais um drible. A bola chega na área, olha o perigo, saiu o goleiro, a conclusão. Impressionante. Mas o empate já estava marcado ali do ataque na segunda conclusão. Mas o Pedrinho teve a chance do empate. A segunda oportunidade que o Rio Claro melhorou o jogo. Já é a segunda chance, apesar de estar impedido. O Internacional compacta bem, mas tem que ter cuidado nessa movimentação diagonal dos atacantes do Rio Claro, porque tem que acompanhar. Não adianta você fazer uma linha 4 bem postada como o Rio Claro, como o Internacional está fazendo, se o jogador que faz o deslocamento diagonal não é acompanhado. Então tem que prestar atenção nisso para que não haja essas situações de gol, né? Aí o lançamento vem para o ataque do Rio Claro. Chegou o corte, voltou, chute de longe para a defesa do Igor. É interessante, né, Rui? Depois do gol, o Internacional se encolheu um pouco, está dando espaço para o Rio Claro. O Rio Claro está chegando, já houve 3 situações que o Rio Claro poderia ter empatado. Então o Internacional tem que retomar. O jogo agora se encontra equilibrado, com o Rio Claro tendo a iniciativa da partida. Aí vai sair jogando o time do Rio Claro. A bola tocada atrás. Chegou o Gustavo. A abertura lá pelo lado direito. André Macena. 1 para o Internacional, 0 para o Rio Claro. Passamos dos 20 do primeiro tempo.
Chegada do Wesley, a marcação da falta lá atrás. No lateral, André Macena. A favor do Rio Claro. Rui. Fala, Lincoln Chaves. Dá para perceber aqui no estádio, na parte coberta dele, que a maior parte dos torcedores são do Rio Claro. Além de familiares dos jogadores, também tem uma justificativa. A cidade de Rio Claro fica bem perto aqui de São Carlos, cerca de 50 a 60 quilômetros de distância. É falta a favor do Rio Claro. Aliás, essa saída da marcação é interessante. A jogada para a área. Tava valendo, hein? Falhou ali a marcação na linha de impedimento. Essa é outra situação que tem que ser muito bem treinada. Você faz a linha de defesa, mas na hora da batida, todos têm que correr, não pode ficar parado. Os 4 do Rio Claro tinham condições de jogo. Então, quer dizer, tem que ser muito repetida essa situação. Essa jogada defensiva, quando todos os jogadores da equipe saem da área, né? Justamente para deixar o ataque adversário, como aconteceu agora em impedimento, só que não funcionou porque tinha condição. Olha a jogada para a defesa do Igor. Tinha condições, sim, o ataque do Rio Claro, apesar da tentativa da defesa do Inter de colocar o ataque do Rio Claro em impedimento. Olha o lançamento para o ataque do Inter, e ela vai direto para a linha de fundo. Chutão do goleiro, saiu para tiro de meta. Tá difícil, porque como nós falamos no início da transmissão, não vai, um campo desse estado, um campo muito pesado, encharcado, não vai ter condições de toque de bola ali no meio. Então vai ser a ligação direta ou dos zagueiros ou do goleiro. Então o pessoal do ataque tem que estar preparado ou para fazer a infiltração ou para segurar para a chegada do meio. Um chute de longa distância, de meia distância. É isso que eles estão tentando fazer. Aí a falta marcada. Valendo nada. É falta a favor do Internacional. Você participa nas redes sociais, hein? Estou esperando a sua mensagem nas redes sociais. Pode ser pelo Face, no facebook.com/TV Brasil. Tem no Twitter, no @EBC Esporte. E ainda no ebc.com.br. Aí o chutão de qualquer maneira despachou para a lateral a zaga do Rio Claro. Olha o Inter, chega pelo lado esquerdo. O domínio do Valdemir. Tá o camisa 10 do Inter, se livrou de 2, foi tocado por baixo, levou vantagem na falta, chegou no fundo, cruzamento para trás. E o Gustavo Fraga faz a defesa, o goleiro do Rio Claro. Boa jogada do Valdemir. Mas o Ariel deixou de ser acionado. O Ariel estava levando vantagem ali nos primeiros 10 minutos e não sei porquê deixou de ser acionado ali pelo lado direito. O Internacional tem que continuar, já que está dando certo por aquele lado, tem que continuar insistindo. Aí a bola vai para a linha de fundo. Lembrando que o vencedor, quem passar desse jogo, Rio Claro e Internacional, vai encarar Corinthians ou Guarani. Esse jogo Corinthians e Guarani que vai ser logo mais às 9 da noite. O Corinthians, né, o Rui, que nós já acompanhamos, para mim é um dos melhores, devido a esse sistema de mata-mata. A gente não pode garantir que o Corinthians vá à final ou vai ser campeão, mas até agora foi o time mais organizado que eu vi jogar, tática, física, tecnicamente, jogadores sabendo exatamente a função dentro de campo, com experiência. Quer dizer, é o time a ser batido nessa Copa São Paulo de Junho. Eu acho que tanto o Rio Claro quanto o Internacional, quem vencer, vai ter muita dificuldade nesse jogo com o Corinthians, provavelmente. Corinthians e Guarani ainda vão jogar, mas o Corinthians é franco favorito. E olha a chegada do Inter. Lá pelo lado esquerdo sobra o chute. Que perigo, hein? Deu na rede pelo lado de fora. Que susto para o torcedor do Rio Claro. E o do Inter torceu para ela ir para dentro, mas ela bateu na rede só. E pelo lado de fora. Mas o goleiro estava nela, apesar de ter sido um bom chute, mas o goleiro estava nela. E o detalhe, você dizia em relação à possibilidade do Inter e do Corinthians, né, fazerem o jogo da próxima fase, a quarta. Por enquanto está dando o Inter, né? O Corinthians ainda tem ganhado o Guarani. Mas
o Corinthians, o Flamengo, o Sport, o Figueirense, o Cruzeiro e o Juventude são os 6 times que têm 100% de aproveitamento. São 4 jogos até aqui na Copinha e 4 vitórias. Isso é muito importante ter esse aproveitamento, porque na próxima fase, quando serão 14 equipes, o melhor perdedor, né, vai entrar como 8º. Perfeito? E aí, o que acontece? É necessário continuar mantendo esse percentual. Sim, sim. Se por acaso der uma zebra e perder, entra como segundo melhor. Sim, e tão importante quanto isso, Rui, é a performance, né? Porque eu sempre digo que o grande objetivo da categoria de base é fornecer jogadores para o time de cima. Ponto. Isso não se discute. Mas a performance dos jogadores é tão importante quanto o resultado. E a gente tem visto o Corinthians praticar um futebol moderno, com os volantes saindo, com uma boa definição de jogadas, uma disciplina tática muito grande, tanto no ataque, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Quer dizer, hoje a gente está vendo o Internacional, como o Lincoln falou no início da transmissão, um time que cedeu 6 jogadores, mais da metade, para o time de cima. Esse é o objetivo. E o jogo agora está equilibrado. A gente não, o Internacional tá com vantagem no marcador, mas esse placar, olha aí. Olha o chute de... Ela vai para a linha de fundo. Mas esse placar pode não ser definitivo. Então, aqui ainda está em aberto. Mas eu digo que ambas as equipes são inferiores à equipe do Corinthians. O jogo ele é jogado, então a gente só vai saber depois dos 90 minutos. Mas, a princípio, ambos vão ter dificuldade de enfrentar. O Corinthians, provavelmente. Se bem que o Corinthians vai enfrentar o Guarani, que também a equipe chegou com méritos nessa fase. Olha novamente o Inter no ataque, afasta, tira de cabeça. O Dudu. Volta o Inter. Lado direito, olha a chegada aí do perigoso Ariel. Se livrou de 2, foi no fundo o cruzamento que foi ruim, né? Dessa vez o Ariel botou muita força nela, talvez por não ter o equilíbrio em função do estado do campo para fazer o cruzamento corretamente, mas tem levado vantagem todas as vezes que é acionado. O Internacional, como já falei, deve insistir por esse lado. Fala, Lincoln. Rui, um pouco antes da partida começar, tinham 2 dirigentes do Internacional e 2 da equipe do Rio Claro conversando ali na arquibancada. O assunto principal era jogadores a serem observados. O dirigente do Rio Claro dando umas dicas de alguns jogadores do time que poderiam chamar a atenção dos colorados, que é uma coisa comum falando em Copa São Paulo. E o Inter costuma prestar muita atenção no jogador que está na copinha. Um caso muito clássico é o Valdívia, né? Que saiu do Rondonópolis para se destacar no Internacional. E aí a chegada do Inter de novo, a bola na área do Rio Claro, toque do zagueiro para trás, esquisito, a cabeçada do Ariel para a defesa do goleiro Gustavo. Até agora aí, vou até querer saber do Márcio quem no Rio Claro chamou mais a atenção dele, mas na minha visão até agora quem chamou mais atenção aí, se é que o Internacional vai se interessar por alguém do Rio Claro, foi o Gustavo, que era do Internacional. Perfeito. Mas é muito interessante, principalmente nessa categoria, Rui, o jogador ele evolui muito rapidamente. Às vezes 6 meses, 1 ano, é o tempo suficiente o jogador melhorar muito rapidamente seu futebol. E às vezes você também, quando é submetido ao teste, não está no melhor momento. Olha de novo, tenta o Inter. Apareceu para o corte. E o chute de fora para a linha de fundo. Passamos dos 29. É a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Inter sendo 1 para o Inter, 0 para o Rio Claro. O Zacaria também ali pelo lado direito, está sendo bem acionado, também está levando perigo, está apoiando bem. Quer dizer, o Rio Claro tem um time bem formado, jogadores de boa qualidade. E certamente, como o Lincoln falou, isso é a grande vitrine para o jogador que não é de clube grande, principalmente, ter visibilidade, poder se mostrar aos times de maior investimento. Porque o Internacional, por exemplo, tem competição o ano todo, competições nacionais, coisa que o Rio Claro não tem. Então cria essa possibilidade para o jogador, principalmente das equipes digamos assim, com menos exposição, né? Aí a bola passou e vai sobrar para o goleiro Igor. Ele joga com o pé agora. E muitas vezes também, Rui, essas equipes são terceirizadas.
não é? Os clubes do interior emprestam a camisa para academias que já existem, de determinados representantes que detêm a maioria dos passes dos jogadores e emprestam os clubes que não têm condições de manter essa equipe o ano inteiro, emprestam a camisa para determinadas academias representarem os seus clubes, né? E o Rio Claro vem para o jogo. Toque na frente, o Wesley passou pedindo. O André Macena bobeou, perdeu. Veio o Inter lá pelo lado esquerdo. Olha a jogada. Deu tapa aí pro fundo. Mas no carrinho chegou a zaga. Apareceu o Lucas Santana para jogar. Para a linha de fundo. É escanteio a favor do Internacional lá na canhota. Foi uma boa jogada, mas ele tinha duas opções chegando de trás. Como você falou, o Internacional ataque em bloco. Vinham duas meias para fazer o suporte. Mas ele preferiu a jogada individual, mas foi bem bloqueado. O barulho da chuva que cai em São Carlos, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. É o Inter na cobrança. Levantamento, a bola passou, olha a cabeçada. Esse zagueiro, aliás, os dois zagueiros do Inter sempre chegam com muito perigo. Dessa vez foi o Eriks. E sempre no segundo pau, né? Dessa vez a bola ainda foi um pouquinho menos lenta, mas não foi uma bola rápida também. Essa bola é difícil, mas o zagueiro tem que ter a superioridade sobre o atacante, porque é uma bola lenta. Então ele já está posicionado para rebater, né? E continua chovendo. É áudio e vídeo da chuva em São Carlos para você. A bola é cortada pelo Ortiz. Bola pro Rio Claro. Dudu. Tocou pro Pedrinho, devolução pro Dudu. E é de novo lateral pro Rio Claro. Dudu. Olha o Gustavo. Toque de lado, devolução pro lateral Dudu, levou pro meio. Pro Pedrinho. Lutou, tentou, dividiu, sobrou, espirrou, emendou em cima da marcação. Aí o Wesley, aí insiste o Rio Claro. Tá lá no fundo, pelo lado direito o drible caiu, levantou. Se ele cai na primeira, de repente o juiz dava falta, mas ele quis a vantagem. Como você vê, devido à boa compactação do Internacional, a marcação sempre é dobrada. É muito difícil você ver um jogador do Rio Claro no mano a mano com o defensor do Internacional. Tem sempre a marcação dobrada por trás. Isso deve-se, ou do lado, isso deve-se à boa compactação, porque os jogadores estão sempre próximos, principalmente da bola. E a chuva, tenho a impressão, que favorece o Internacional, que tem sempre o jogo gaúcho, como inclusive você já falou, a gente já falou aqui. O futebol gaúcho ele é um futebol mais pesado, mais de marcação. E com esse gramado assim, no Rio Grande do Sul, há até o costume, né, dos times lá jogarem com muita chuva. Tem a impressão que o gramado dessa maneira favorece mais o Inter ou não, hein, Márcio? Acho que sim, até pelo porte físico, pela estrutura física do time do Inter, que é um time mais encorpado, apesar de novo, time mais encorpado aí. Olha aí, a bola na área do Internacional. Passou pelo Wesley. Escorregou ali o Ailton. A bola fica para o time do Inter que vem para o ataque. Esticada. Recebe o autor do gol, tá aí o Mila. Passou, tentou se livrar. Recuperação. Voltou, tirou o Gustavo. Faz uma graça ali. Um jogo de corpo para lá, para cá. Toca de lado e ela vai lateral do Inter. Mas só complementando, Rui, eu acho que a característica do futebol do Sul, de marcação, deve-se muito às condições climáticas. Por campo, os campos no Sul, principalmente, não só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, são campos muitas vezes pesados em função das chuvas. Então isso faz com que os seus jogadores se empenhem mais na marcação. Mas isso hoje já está mudando um pouco, apesar de ser uma característica ainda determinante no Sul. Já foi mais, como você disse, as coisas mudam, Márcio Máximo. Muita coisa que era assim não é mais. Agora é assado, né? E muito também pela modernização dos treinamentos, né? Do equilíbrio. Hoje a gente tem que ir aí. Olha a bola. Não teve o domínio, mesmo assim sobrou. Aí, não. Chegou a zaga do Internacional. O Charles coloca para lateral. Teve a chance aí o Caio. Ele era para ter chutado, preferiu tocar para trás, não tinha ninguém. E o Charles jogou para lateral. Time bom é o time equilibrado, né, Rui?
E aí o lateral cobrado vem para a área do Inter. Chegou na cabeçada, tirou o Eriks. Insiste. O Rio Claro, a proteção agora vai ser do Oliveira, que ganha o lateral para o Colorado. Aí o técnico Carlos Leiria. Passamos dos 35, já 36, primeiro tempo. 1 para o Internacional. O gol do Mila, 0 para o Rio Claro. Esse Luciano Gama. Você viu aí na tela o técnico do Rio Claro. Chega o Inter. Sempre com perigo, a bola na área. Aí a antecipação. O Charles ficou esperando a bola. A antecipação e o bizarro. E como até em função do mata-mata, porque se perder tá fora, o treinador do Rio Claro ele já adiantou um pouco a marcação. Ele no início colocou 5 jogadores no meio, agora só tem 4, adiantou um dos meias à frente para exatamente marcar o Internacional mais em cima, buscando o empate. E o jogo cresceu com isso, apesar de nos últimos 15 minutos nós não termos tido assim grandes situações de gol. Mas a dinâmica do jogo melhorou. E o Rio Claro sai novamente. Saía, né? Porque a recuperação é do Inter. Aldemir. Silas. Aí se livra e o chute. Saiu uma bomba de direita, só que muito alto. O tiro, você observou, nem pegou direito no pé direito dele. Raspou mais grama do que na verdade pegou na bola do jeito que ele queria. Grama e lama. E o Inter volta. É porque o gramado ali está tão ruim que é difícil o jogador se manter em pé. Então ele, para fazer o chute, ele tem que ter o equilíbrio. Isso está complicando, está dificultando. Olha o Valdemir, bateu. A bola tocou no zagueiro Wesley. Amortecida aí pro Gustavo, que já colocou no ataque. Olha o Caio, vem o Rio Claro. Era pro Wesley, tirou o Oliveira de cabeça. Ela volta, Pedrinho. O domínio do Pedrinho, o lançamento para a área. Era pro Wesley, apareceu o Oliveira, tirou de novo. Insiste o Ailton. O Claro chega de novo. Pela ponta, o Wesley. Cruzamento pro Caio, vai sair para fazer a defesa. E a melhora, claro, deve-se muito à mudança de jogo pro lado, insistindo aqui no lado esquerdo, não estava tendo resultado pelas condições do campo. O Internacional percebeu, depois que passou a jogar mais pelo lado direito, melhorou a sua produção e agora o jogo está sem definição. Qualquer um do Rio Claro tanto pode empatar quanto o Internacional fazer o aberto. E aí vem o Rio Claro, lá pelo lateral Inter. E a gente nota quantas variáveis, né, existem na partida, né? Você não atende a parte tática do campo dos jogadores, então isso torna o futebol interessante e dinâmico, né? É falta a favor do Rio Claro, atacando pelo lado direito. Primeiro tempo. E vamos ver se a batida do Internacional acompanha. Ela está posicionada corretamente antes da batida da bola. Mas depois da batida ela tem que acompanhar. Ela tem que voltar. Ela tem que proteger o goleiro. Vamos ver o que vai acontecer. Bola perigosa. Aí os jogadores do Inter. Posicionados defensivamente. Os do Rio Claro também. Olha a cobrança. Ela vem na área. Passou, saiu, falhou o goleiro. Soco no ar. Ao invés de atingir a bola, se não me engano, bateu só de raspão. Ele passou de raspão do goleiro, olha aí, ó. Ele tocou, mas não da maneira ideal. Sim, ele deveria ter socado essa bola com mais firmeza. Falhou, na verdade. Falhou, na verdade, mas dessa vez, pelo menos 2 zagueiros fecharam junto com o goleiro. Então, quer dizer, a rua, né? Ele teve a chegada do Ita por baixo no cruzamento, o domínio, tentou o drible, adiantou. Gustavo, agora tem que ter também, quando falha, a falha não pode gol. A defesa fez correto. Somente 2 terem acompanhado. Tem que ser toda a defesa, mas já houve uma melhor na primeira batida. E o goleiro ficou com a visão tenha prejudicado na decisão, né? A jogada. E volta o Inter. A bola passada. O drible. Aí o Valdemir. Charles. Passou. Inverteu lá na esquerda. Ele que tocar atrás. Pro Eriks. O Inter vence 1-0. Passamos dos 41. Primeiro tempo. É a copinha.
A TV Brasil, a bola passou e o árbitro deu falta do Mila. Pareceu com o ombro. A arbitragem entendeu que houve um empurrão. Mas que houve sim, Rui, um deslocamento, né? Porque essa coisa do jogo duplo é um tanto quanto difícil. Se você pegar no ombro, não foi no ombro exatamente, foi na outra parte. Aí deslocou o zagueiro, olha só, por trás. Não foi ombro com ombro. Foi o ombro e o braço, inclusive, empurrando exatamente, também. Exatamente, correta do Rio Claro. E marcado. Perfeito. É o ângulo da câmera. Depende do ângulo. Exatamente. Por isso que tem que ter câmeras espalhadas como a TV Brasil. Eu digo sempre, né, Rui, que hoje as câmeras são... Porque hoje o árbitro ele compete com 10, 20 câmeras no jogo. Coisa que isso não acontecia antigamente, não gerava tanto. Eles ficaram essa avaliação. Mas na TV Brasil você não perde um lance, tira todas as dúvidas. A bola está dando bola. O último a tocar entendeu. O assistente foi o André Macena, lateral do Rio Claro. O intervalo, Sérgio, do intervalo de Rio Claro 0, Inter 1. Pela... Toque na zaga. Vem com Wesley Nunes. Ele passa para o Gustavo. Arranca a conexão. Chegou, tocou. Fabrício. Atrás. Olha o Gustavo. O Gustavo é o que mais chama, não sei se dispensar, claro. Né? E ele está querendo mostrar serviço. Mas ele também não pode ser inconsequente, porque agora ele tinha 2 opções e preferiu dar um chave sem objetivo nenhum, quando tinha 3 opções na frente. E o seu time perdendo. Olha a chegada aí do Rio Claro. Não teve o domínio, caiu, deu pênalti. O árbitro entendeu que houve uma chegada mais forte. Rapaz, que lance difícil, hein? Ele atinge a bola. Aliás, só visou a bola, né? Eu acho até que ele atingiu a bola antes. É um lance difícil, realmente, falou. Mas eu acho que, claro. Acabou atingindo, né? Acabou atingindo, mas eu acho que foi ali bem dividida a jogada, né? Eu daria o pênalti. É um lance dificílimo. Pode ser o empate do Fabrício esquerda. Autorizado o árbitro, Fabrício na bola. O Igor pula no poste. Ele não perde o pênalti. O Fabrício perdeu o pênalti. Claro, não empata. O Rio Claro ainda existe o Igor para fazer a defesa. Deslocou o goleiro, mas bateu com muita força. Não havia necessidade de bater com tanta força na bola assim. E saiu muito. Então, quer dizer... Mas mesmo assim o Rio Claro, independente de eu não ter achado o pênalti, eu acho que o Rio Claro merece o empate, equilibrou a partida, teve chances reais de gol. O Internacional, depois do gol, se encolheu, ficando e teve uma grande oportunidade agora desperdiçada. Passando Juan Carlos. Se é com ele, Olivo. Olha a chegada. É o Rio Claro pelo lado esquerdo no carrinho. Escanteio. Tirou o Igor, o Fabrício tirou o Igor, inclusive até da tela, enfim, da fotografia na tela da TV Brasil, mas ela foi no poste, olha, cobrado, passou ali também, voltou, chegou, dominou, driblou, mas acabou marcando o Valdemir. Termina o primeiro tempo em São Carlos, estádio Professor Luiz Alves. Internacional 1, gol do Mila aos 9. 0 para o Rio Claro, e olha que o Fabrício perdeu o pênalti aos 45. Lincoln Chaves. Jogadores do Inter. Está com o Fabrício. A gente está aqui com o Fabrício, jogador do Rio Claro, perdeu o pênalti. Na hora da cobrança, Fabrício? Acho que não, eu treinei bater assim a semana toda e tive a infelicidade de acertar a trave. Mas isso acontece, só é quem bate. Agora, o treinador está reclamando muito, dizendo que tem uma lentidão da equipe do Rio Claro na hora de atacar. Você sentiu isso? Deu uma dormida no começo do jogo, acordou agora só no finalzinho? Sim, eu até acho que a lentidão é causada pelo gramado, que está muito ensopado, está difícil de trabalhar. E a gente deu esse vacilo no começo do jogo e acabou tomando gol. A função do gramado atrapalha quanto o estilo de jogo de vocês? Porque dá pra que é o time que tem tocado a bola, né? O time é time de posse de bola, não é time tão agudo igual do Inter, que pega e fica ligando toda hora. Mas, infelizmente, a gente acabou tomando esse gol e o campo está prejudicando o time que está encharcado. Obrigado, Fabrício. Agora a gente vai falar com o Mila, jogador do Internacional, autor do gol da vitória parcial do Claro. Tá difícil hoje.
Ô Mila, você sentiu que o Inter, depois que fez o seu gol, também deu uma esmorecida no jogo? Deixou o Rio Claro criar oportunidades? Não deixou, né? Mas o campo tá pesado, então a gente acabou cansando um pouco. Não é que a gente afrouxou, alguma coisa assim. A gente Se colocou um pouco mais, né? Não, porque no segundo tempo a gente volta com tudo. Como é que você imagina esse segundo tempo agora que você viu que o Rio Claro deu uma apertada aí? Vai ser um segundo tempo pesado, difícil, competitivo, mas a gente tá preparado, a gente treinou para isso, então eu acho que a gente pode sair com a vitória. Mila, o Argel com certeza está acompanhando essa Copa São Paulo. O que ele está achando do desempenho do Inter e do seu particularmente? Isso que a gente dá o nosso máximo sempre, todos os minutos, todos os jogos. Já vinham jogando aqui em São Carlos, a condição de hoje, especificamente para a chuva, está muito mais difícil que nos outros jogos? Sim, está muito mais difícil porque tem água, tá difícil de trabalhar a bola, é um jogo muito de balão e disputa no alto. Obrigado, Mila. Fui com você. Valeu, então. Obrigado, Lincoln Chaves, repórter da TV Brasil, no gramado do estádio Luiz Augusto de Oliveira. 1 para o Internacional, Mila, camisa 9-0 para o Rio Claro. Copa São Paulo de Futebol Júnior é aqui na TV Brasil. O programa Espaço Público recebe mais dos infectologistas do Brasil. Marcos Boulos fala sobre dengue, chikungunya e zika vírus. Espaço Público nesta TV Vivo, 11 da noite. No que o PHS acredita? O PHS acredita nos brasileiros que sonham com uma sociedade justa, capaz de superar os... Eu posso ajudar o Brasil. Participando. A política precisa de sua voz e atitude. Filia-se ao PHS, independente de vereador ou a prefeito na sua... Filho, você busca o pão? Vai lá, vai lá. Todo sonho merece ser realizado. Em 2016, traga o seu Pacá. E o PHS acredita? Brasileiros que sonham com uma sociedade mais justa, capaz de superar os desafios e fazer do nosso país o orgulho das futuras gerações. E como mudar o Brasil? Participando. A política precisa de sua voz e atitude. Filia-se ao PHS. Venha ideias, vereador ou a prefeito na sua cidade. República do Peru. O tempo é nosso. Vamos aproveitar. Passo pra confusão. As crianças sairão primeiro. A senhora é impossível. Sabe é tudo. Mas elas não perdem o jogo de cintura. República do Peru, nesta noite. Boa noite, intervalo de jogo Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016. São Carlos, estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o Luizão. Por enquanto, Rio Claro Internacional 1. Daqui a pouquinho a gente vai ver os melhores momentos desse primeiro tempo. Mas o Máximo, que é o nosso comentarista, e o Rui Fernando, que é o locutor, estão aqui conosco participando desse intervalo. Márcio, a gente vai vendo então os melhores agora de Rio Claro 0, Internacional 1, e eu te pergunto se é justo o resultado até o momento. Parece que não, né? Não. Acho que o Rio Claro teve oportunidade de empate, numa situação clara agora de pênalti, mas independente disso, o Internacional começou, como nós pedimos, com a iniciativa do jogo, teve oportunidade de ampliar o marcador, não fez. O Rio Claro sentiu o início da partida, mas depois equilibrou. E o interessante é quando nós esperávamos que o Rio Claro fosse sentir o gol, quem recuou foi o Internacional, né? Estranhamente recuou, deu espaço ao Rio Claro, que sabe sair bem, bloco, defende em bloco, mas está dando muito campo para o Rio Claro, principalmente nessa primeira, depois que fez o gol. E o Rio Claro teve a oportunidade de empatar, 3 oportunidades claríssimas de gol, e o resultado, na minha opinião, é injusto. A chuva está atrapalhando o jogo, Rui Fernando, porque estou vendo aqui pela campanha do Internacional, 2 vitórias por 6-0, né? Verdade. O Internacional é um time que chegou logo nos 2 primeiros jogos na primeira fase e goleou 6-0, né? 2 vitórias por 6-0. O Inter, pelo futebol gaúcho, que é um futebol de marcação pesado, a gente até conversava durante a transmissão, eu e o Márcio,
Eu acredito que leva vantagem diante do Rio Claro, justamente pelo gramado pesado, né? pela chuva, né, que está caindo. Aí o pênalti em São Carlos, aí o pênalti brilhou muito do Igor. Aqui, eu perguntei para o Borges no domingo isso, vou te perguntar também, que você também é nosso locutor aqui na Nacional. O grito de gol já estava na garganta? Rapaz, a gente fica logo torcendo para gritar gol, né? A gente ficou, torcedor, telespectador, todo mundo ergou. E sem dúvida que quando ele correu para a bola, eu pensei até que ela tinha de arma, aí daquele a ducha de água fria, né? Aí você... E na chuva, pior ainda. Pior ainda, né? Pior, ainda bem que a gente fica protegido, não fica na chuva. Quem está lá é o Lincoln, com chuva forte. Eu, principalmente, o Rio Claro. O jogador reclamou de cansaço na saída agora. Achei até estranha a declaração do Mila, porque ele falou que eles sentiram o gol, mas ele gol aos 15 minutos, alguma coisa assim, então foi muito próximo. Ele não deu tempo dele sentir cansaço. Ainda mais um garoto. Né? Ainda mais um garoto. Eu acho que, nesse segundo, a tendência é que o Rio Claro sinta mais. Porque, como eu falei no início da transmissão, essas equipes em São Paulo, muitas vezes, não têm carinho, diferentemente das equipes maiores do Brasil, que têm os campeonatos estaduais e nacionais. E até viajam, né? E até viajam, até competições internacionais. O disso está sempre no exterior. Exatamente. Então, isso faz com que essas equipes se mantenham em atividade todo ano. E normalmente, vão estar melhor preparadas. Né? Certo. A gente vai, então, a um rápido intervalo e, na volta, vamos falar do Repórter Brasil Noite, que é logo depois do futebol, e também de outras notícias envolvendo o futebol brasileiro. Tem muita coisa ainda para a gente falar aqui. Copa São Paulo Júnior 2016 é aqui na TV Brasil. Arte do artista recebe o artista que atravessa. Para o Internacional de Porto Alegre, 0 para o Rio Claro, é a copinha. E o Lincoln Chaves vai bater pra gente. Continuando, né? Tá achando muito? E o Lincoln vai bater pra gente se tem aí alterações nas equipes, hein, Lincoln? Olha, pelo que a gente conversou aqui com a comissão técnica dos dois times, não tem mudança, tanto como no Internacional, no time. E a chuva continua castigando o gramado do estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, hein? Continua assim, não parou em nenhum momento durante o valo. Realmente, é engraçado que dá para ver muitas poças pequenas, o gramado totalmente arcado. A gente, quando o quarto árbitro passou aqui, a gente até perguntou para ele se... As condições de jogo, elas existem realmente, mas fatalmente vai prejudicar o andamento da partida. Eu espero que o Internacional volte com uma postura, né? Porque se mantiver a mesma postura que teve no primeiro tempo, fatalmente vai sofrer um empate. A bola vai rolar para o segundo tempo. É a copinha. Apita Marco Antônio Gomes Filho. O Internacional. Toca na bola. Oliveira, tô de cabeça. Para o efeito, Wesley tentou. Oliveira, voltou, recuperou, colocou no ataque. Olha, o Mila tentou, chegou a zaga. O Mila... o goleiro Gustavo. O zagueiro fez uma boa cobertura, precisa ser marcado com cuidado. Lateral para o Rio Claro. A bola no ataque, tentou o Cairo, a zaga. E o chutão para a lateral do Silas. Comentando. Para o Ortiz. O Mila. Wesley Nunes. Lado esquerdo, vem o Rio Claro. Perna direita, lá pelo lado esquerdo, cruzamento. Você está vendo? É óbvio que o desgaste vai ser maior, inclusive para o Internacional enfrentar suas linhas. E parece que isso já aconteceu. O Internacional marca mais em cima um pouco, mas se também no seu campo, perto da sua área, vai dar muito espaço no Rio Claro. E o Mila tentou passar, não conseguiu. O corte é feio, Nunes. Choveu mais no começo do jogo. Depois chegou a dar uma diminuída. No intervalo até deu uma diminuída, apesar de ter continuado a chover no estádio de São Carlos. Aí o Gustavo abre lá pelo lado do Chega o Rio. Veio pro meio, Dudu. Tentou o passe, chegou, tentou Gustavo de novo. Acabou desarmado. E normalmente, não é, Rui? Quem defende com campo ruim tem vantagem. Precisa de precisa melhor. Então quem defende, no caso, o Internacional, que tem a vantagem no marcador, beneficia. O Rio Claro toca a bola. Ele tentou Pedrinho. Tá pedindo. Ficou chateado. Mas o árbitro disse que é tiro de pinha pra você. Cruzeiro e Marília, 7 da noite. Passamos dos 3, 1 Internacional Rio. Aí no alto Mila. Rui.
Vem o Rio Claro lá pelo... Para os atletas nesse momento, porque a bola não rola, já não rolava com facilidade, agora vai ficar ainda mais complicado. Aí chega o Rio Claro, tentou... Dita. Sendo do campo. Tem um amarelo, hein? Isso, uma saída do volante. Amarelo para o camisa 2 da equipe do Rio Claro, o André. Isso. Antecipação. Mas na área central, você ainda tem o nosso lateral direito. A confirmação. E recebeu o amarelo. E, enfim, aqui nessa faixa central você ainda consegue ter algum jogo. Mas principalmente no lado esquerdo agora do Internacional. Então vamos ver se o Internacional agora vai atacar mais pelo lado do Ariel. Até porque o campo do outro lado está menos ruim do que o... Pegada forte do André, que recebeu o cartão amarelo. E o jogador do Inter, o Charles, saindo na... E Face, talvez a comunicação, você participa já, vou ler algumas mensagens, porque lá vem o Rio Claro. Chegou na cobertura o zagueirão. Fisicamente, fez boa antecipação, vai bem nas subidas ao ataque. A zaga do Inter não tem dado chance ao ataque do Rio Claro, principalmente com a cobrança. O esquerdo do Carlos está sendo atendido, camisa 5 do Inter. Levantamento e a bola sai do outro lado para a linha de fundo. Eles vai voltar. Então já estava na beira do gramado, na linha lateral. Voltando, portanto, o Charles. Bom, no Facebook, o Sebastião Moraes, de Caldo Norte, no transmissor Christian, tá ligadinho na TV Brasil, torcendo para o glorioso Rio Claro. Vencer a partida por 4-0. Enquanto isso, você acompanha os canais aí de você participar. O Carlos André Santos, de Ipoca, no Ceará, parabenizando também a TV Brasil por mais um show de transmissão. Valeu, obrigado. Já tem mais, porque lá vem o Rio Claro. Olha a bola tocada para trás, o chute! Que perigo, que perigo! Bola passou próxima ali, onde passar próxima ao poste esquerdo. Mas como a gente já falou, depende do ângulo da câmera. Vamos ver se passou mesmo. Aí, ó. Ele tentou bater de curva, mas não entrou. Pertinho. A curva dele não entrou. Ele bateu chapado, tentando a tela de curva. Está muito aberto. E ainda pelo Facebook, o Daniel José de Recife está ligado na TV Brasil, pedindo um abraço para o José. Cara, será que ele joga aquele jogo bacana, né, dos bonequinhos, né? Tem a bolinha e tal, os bonecos. Tem também, dependendo da região, dependendo da né? Tem outros nomes aí, mas no Rio é Totó. Será que ele é o homem que joga Totó? A torcida dele é pro Inter de Porto Alegre. Valeu, de João Monlevade, em Minas Gerais, está ligadinho na TV Brasil. Ele torcia para o Galo Azul, né? Marcelo Pôncio, de Mondegro, no Rio Grande do Sul, está na torcida pelo Inter. Ele modificou muito. O Rio Claro continua com a iniciativa, apesar do Internacional ter adiantado sua linha de marcação. Então vai na... Atou o drible, não passou a medida. E ela sobra para o Rio Claro. Vamos ver se o gramado dá... E a arbitragem parou tudo, o impedimento aí também. Já no ataque do Inter. Chegando, Ailton. Zaga, baixa para frente, tentava um lançamento para o Wesley, mas a bola vai para a linha de fundo com 9 minutos do segundo tempo. Internacional, um do Milan. Ele está tentando se movimentar ali, o Wesley, o Caio, os atacantes do Rio Claro, mas a zaga está muito alta também, na bola rasteira, enfim, não está dando chance para esses atacantes do Rio Claro. Os caras foram disso no meio campo. Entendeu? Jogadores de meio vindo de trás. Então, tentando surpreender o Inter. Aí Azaro vem para o jogo, girou, chegou na direita. André Massenso não teve o domínio. Chegou o Charles para afastar. Aí o Gustavo com o pé. Para o Wesley Nunes. A abertura para o Dudu. Aí o Dudu para. Vai mexer. Valeu, o Lincoln. Para entrar, 9, Gustavo Ramos, o Mila é substituído. Provavelmente deve ser o centroavante, né? Porque o Mila deve ter sentido. Olha, a bola chegou no ataque. O Mila já tinha reclamado de cansaço, né? No primeiro tempo, deve ter sentido algo. E isso, enfim, deve ser um acionamento tático, né? Aí prontinho para entrar no Inter. A primeira alteração na partida. O 9, Mila, está saindo com o calção que era branco, né? Agora é lama pura. Entrando na tela para você o Gustavo Ramos.
Um atacante no lugar do outro. É, mas a característica do Gustavo que entrou. Talvez seja jogador um pouco, porque o Mila é um jogador, a pressão também, mas é um jogador mais fixo, mais refora. Com a entrada do Gustavo, ele tem uma montagem, são fixa para que organize um pouco a defesa do... Vai o Eriks para a cobrança. Na bola parada do Inter. O lançamento é... O Ramos, a bola não chega nele. Tirou o Rio Claro, a tentativa para o Caio. E aí o drible para tirar foi fintado. Faltou comunicação ali, né, Rui? É, rapaz. E a sorte é que foi na lateral lá. O Chico jogou para lateral. Olha o ataque aí. Foi nada, ou foi? O Ariel chutou para a linha de fundo. É, bateu fraco, bateu sem perigo. O Ariel, chute, bater de primeira, o chute saiu ruim. Apesar da bola vai ter mais dificuldade, porque o campo mais prejudicado do que pelo lado direito. Tanto que o Messena, ele subiu muito, o Macena, ele subiu muito, justamente também do estado do gramado do outro lado. O Oliveira chutou na marcação. Normal também. Muitas vezes você coloca o atacante pelo lado direito, aberto, se ele for destro, e depois inverte para fazer essa entrada diagonal dele para dentro. Né? E principalmente, normalmente, aí... Olha a chegada do Rio Claro, o Caio bateu na bola, o desvio. O Rio Claro continua tentando de fora da área e teve uma grande chance. Agora a bola desviou no zagueiro, isso, no Ortiz, e quase gol de empate. É escanteio, é claro. Passou pequena área e saiu do outro lado. Eu já não sei se é jogada ensaiada, porque é a segunda ou terça-feira que o cruzamento sai fechado. Mal treinado. Dessa maneira. Mal treinado, porque tá entrando ninguém no segundo pau. Um ou dois jogadores no segundo pau não tem ocorrido. Ela tem saído direto sem que ninguém entrasse ali. Então ele está batendo muito fechado realmente, excessivamente fechado. Aí o Inter, na tentativa de saída de bola do Ailton. Ele toca atrás. Lucas Santana. Dá o chutão para a direita, buscava o Wesley. Chegou cabeceando o Oliveira. Vai mexer. Mexe, Lincoln. Rio Claro vai mexer. Olha o lance. Olha a chegada do Wesley, tá na área, o drible não passou, chegou e afastou, tirou o Eriks. Fala, Lincoln. É justamente o Wesley que vai sair e vai dar lugar para o camisa 11, Gabriel. Atacante no lugar do outro atacante. É o Gabriel, segunda alteração do Rio Claro. Camisa 11. O Gabriel na tela para você. Saindo Wesley Nunes com a 14. Olha o escanteio cobrado. Já bateu de primeira. O Brietando e o Igor tocando de raspão nela. Escanteio. O Wesley fez uma partida normal, não brilhou. E talvez agora com a entrada do Gabriel, né? É para dar mais mobilidade. Quase não. Seria uma coisa que o Gabriel entrou, esqueceram de marcá-lo, né? Então teve essa chuta. E o goleiro fez um. Agora o Rio Claro precisa caprichar mais nesses cortes, a bola de escanteio e não está conseguindo ter aproveitamento nisso. E amanhã tem mais copinha para você, 7 da você acompanhar. Teio de Marília. A Raposa. Olha o Gabriel. Aí passou errado. Oliveira ficou com ela. Sai jogando o lateral do Inter. Aí na disputa, ganhando. E o Valdemir tentou encobrir o Gustavo, viu o Gustavo adiantar. Não, se ele acerta o chute, daria, hein, Omar? Mas eu acho que ele não estava em condições de bater essa bola, não. Estava completamente desequilibrado, banho do corpo, quer dizer, ele totalmente adversa a situação para a batida daí. Mas ele tentou, a ideia foi boa, mas só isso. E o Rio Claro vem para o jogo, o lançamento é para o Caio. Aparece para chutar Eriks para o alto. Vai de novo na bola o zagueiro do Inter. Tirou de cabeça a recuperação do Rio Claro, a luta. Olha o Gabriel. Buscou o drible. Cobrou para o Caio e mirou. E o goleiro Igor faz a defesa. E há quase 20 minutos, né, Rui? O jogo melhorou sensível. Estava no primeiro tempo, melhorou ainda mais agora no segundo, porque, principalmente pela postura do Inter, que avançou um pouco sozinho, para ter sofrer um empate, e o Rio Claro manteve-se na sua proposta, que é atacar o Internacional. Então o jogo está aberto e eu acho que não vai ficar no 1-0, não. O jogo terminar empatado, a decisão é nos pênaltis. Olha o lateral lá pelo lado esquerdo, chega o Rio Claro, Dudu. Ele recebeu o passe feito. Caio, toque atrás, Gustavo. Aí o passe. Vem o Inter. Correu para receber.
A antecipação do Lucas e a falta tá puxando ali da perna direita, o camisa 7 do Inter. Parece um estiramento, por ele ter a mudança. Vem o Rio Claro. Tentou dividir o Cenas, tentou passar Wesley. Levou para o fundo. O Oliveira protege, continua protegendo, caiu. Agora desabou, né? Agora caiu. O Ariel, principalmente no início do jogo, como ele correu, hein? 48 horas, o campo pesado e os campos, a temperação ela se torna mais difícil, né? Em função do esforço feito. Então, o jogador da área é mais uma vítima, uma baixa, não uma vítima não, uma baixa dessa situação, né? A segunda alteração no Inter. 15, João Pedro, no lugar do 7 na tela. Pergunta pro técnico, Márcio Máximo, nosso comentarista convidado. Ele colocou o Leiria, um cabeça de área no lugar de um atacante. Mas dá o sistema, colocar do atacante liberar um meia para fazer a função. Eu acredito que do Ariel, que era um jogador agudo, um jogador de velocidade, já tinha colocado o Gustavo, atacante. Gustavo Ramos. Gustavo Ramos de lado e de idade, né? Então, quer dizer, agora vai com ali na frente. Aí passou, mas vinha bem na partida. Vamos ver. Essa substituição vai alterar. Aí vem o Rio Claro. Eu acredito que ele queira já garantir o resultado com 22 minutos. Porque se ele fizer isso, ele vai atrair o Rio Claro para o seu campo e pode sofrer um empate, né? Teoricamente, o raciocínio é de que, tirando um jogador com característica ofensiva e botando um com característica ofensiva, ele vai recuar o time e dar espaço para o Rio Claro. Sim, sim. Mas aí, por isso eu disse, nessa situação, nós temos que analisar qual vai ser a postura tática da equipe. O posicionamento. Né? Exatamente, porque ele pode ter adiantado um meio atacante, fazendo a função do... Olha a chegada do Rio Claro, a bola na área, o Wesley Mascaro. Amarelo para o goleiro Igor do Internacional para retardar a reposição de bola. Tentou ganhar um tempinho. Aí na tela. Formação do Amarelo. É isso, né? O treinador passa por defender, né? Pelo menos na teoria é isso. Com a entrada do cabeça. A tentar ganhar tempo para acabar logo o jogo. Muito sem intenção, eu acho que é precipitado essa mexida com essa intenção, porque o Rio Claro toma conta do jogo, pressiona o Inter não está conseguindo sair mais, então está empate. É isso que sempre é segundo. Escorregado lateral, o André Macena. Então essa cobertura principalmente nas laterais do campo. Né? Olha o escanteio, perna na direita na bola, ela veio a meia altura, chegou para tirar. Tanto um tempinho. O horário político vem aí. Dentro de 10 minutos. Posso ser radiante. Depende de como você me trata. Sou uma fértil. Verde nasceu no início da década de 70. Um grupo de ecologistas se reuniu para proteger uma água doce do país. Alvo das preocupações desde o seu nascimento. Brasil. O marco da criação do PV é janeiro de 1986. Artistas e ex-exilados viram no Rio de Janeiro pela cultura. O cenário atual é mesmo preocupante. É urgente amenizar as mudanças táticas. É para isso o Partido Verde trabalha com o nacional. O Verde faz história no parlamento brasileiro. Mesmo não entre as maiores bancadas, foi protagonista ao garantir que na legislação ambiental se preserve as riquezas do nosso ecossistema, como as florestas, os campos, o cerrado, a caatinga, os mares, enfim, a nossa rica biodiversidade. Há anos, o Partido Verde vivencia a cena política brasileira e sabe que a crise atual é muito grave. Porém, teremos em 2016, com as eleições dos novos vereadores, a grande que o Brasil espera. Nós, do Partido Verde, temos que a política deve ser feita com transparência e atuar na defesa dos temas de interesse da população. O Brasil nunca precisou tanto dos nunca precisou tanto que as pessoas de bem público e venham lutar por esse país, que tem uma rica história e um grande futuro de esperança. Há 30 anos, as mulheres do Partido Verde pensam no bem comum, no meio ambiente e no nosso país. E a saúde pública é sempre um importante, quando pautamos os projetos da Câmara.
Minha vida, acompanhei o sofrimento de quem tem um filho, um parente ou a mãe com câncer. E por isso, enxerguei na chamada pílula do câncer a chance de termos um remédio aqui embaixo. A síntese da fosfetanolamina é uma conquista da ciência brasileira. E eu trouxe esse assunto para o debate no Congresso Nacional, na esperança de termos em nossas mãos a cura do câncer. O Partido Verde sempre alertou que agredir a natureza é multiplicar a devastação. Todos os anos, o desmatamento destrói perto de 25 mil quilômetros quadrados de floresta na Amazônia. O impacto no clima se alastra para outras regiões. Com uma seca, os principais afluentes do Rio São Francisco, o Rio Jequitaí,